A queda da casa de Usher, de 1839. Durante todo um dia, enfadonho, escuro e silencioso de outono, quando as nuvens pediam opressivas e baixas no firmamento, percorri sozinho, a cavalo, um trecho singularmente lúgubre do campo. Por fim, quando as sombras da noite já se aproximavam, encontrei-me à vista da melancólica casa de Usher. Não sei como foi, mas, ao primeiro olhar que lancei à casa, uma sensação de insuportável melancolia invadiu meu espírito. Digo insuportável, pois tal sensação não era aliviada por nenhum daqueles sentimentos meio prazerosos, porque poéticos, com os quais o espírito geralmente absorve mesmo as imagens naturais mais austeras do desolamento e do terrível. Contemplei a cena em que se abria diante dos meus olhos a casa simples, os traços simples da paisagem, as paredes nuas, as janelas que mais pareciam olhos vazios, algumas fileiras de juncos sinistros e alguns troncos brancos de árvores mortas, com uma depressão que consumia minha alma, e que eu não poderia comparar a nenhuma sensação terrena, com a mais propriedade do que a do que despertar do delírio do ópio, o lapso amargo da vida cotidiana, a horrível queda do véu. O coração congelava, afundava, adoecia, uma irremediável tristeza por pensar que nem a mais aguçada imaginação seria capaz de extrair qualquer coisa do sublime. O que era aquilo? Parei para pensar. O que era aquilo que eu desconcertava tanto ao contemplar a casa de Usher? Era um mistério totalmente insolúvel. Sequer conseguia lutar contra as quimeras macabras que se abatiam sobre mim enquanto ponderava. Tive de me contentar com a conclusão insatisfatória de que, embora, sem dúvida, existam combinações de objetos naturais muito simples, que têm o poder de nos afetar desse modo, a análise desse poder reside em considerações além da nossa compreensão. Refleti que era possível que a mera organização diferente das particularidades da casa e da cena, dos detalhes do quadro, já seriam suficientes para modificar ou, quem sabe, até aniquilar a capacidade que eles têm de nos trazer impressões pesarosas. Com isso em mente, guiei meu cavalo até a borda íngreme de um lago negro e lúgubre, que brilhava imperturbável perto da casa, e olhei para baixo. Mas me arrepiei mais do que antes, vendo a imagem invertida dos juncos cinzas, dos troncos fantasmagóricos das árvores e das janelas que pareciam olhos vazios. Mesmo assim, me propus a ficar naquela mansão melancólica por algumas semanas. O proprietário, Roderick Usher, tinha sido um dos meus companheiros abençoados quando éramos jovens. Mas muitos anos haviam se passado desde o nosso último encontro. Entretanto, havia chegado a mim uma carta, em uma parte distante do país. Uma carta dele, que, pela natureza urgente, não admitia outra resposta senão uma dada pessoalmente. Meu amigo parecia estar extremamente agitado e nervoso. Ele falou sobre as dores agudas do corpo, um distúrbio mental que o vinha afligindo e um desejo sincero de me ver, como seu melhor e, na verdade, único amigo, na tentativa de melhorar a sua doença com a alegria de minha presença. Foi a forma como tudo isso, e muito mais, foi dito. A forma como o pedido parecia ter sido feito de coração, que não me deixou espaço para hesitação, e obedeci fielmente a essa súplica de visita, que ainda considero muito singular. Embora tivéssemos sido muito próximos quando meninos, eu sabia muito pouco do meu amigo. Ele sempre havia se mostrado excessivamente reservado. Eu sabia, contudo, que sua família era muito antiga. Era conhecida, desde os tempos imemoriais, por ter uma sensibilidade peculiar de temperamento, revelando-a, por muito tempo, em muitas obras de exaltada arte e, posteriormente, em repetidos atos de caridade, generosos, porém discretos. Também eram devotos da complexidade, talvez até mais do que das belezas ortodoxas e facilmente reconhecíveis da ciência musical. Eu sabia, também, do fato digno de nota de que a estirpe da família Usher, honrada como era, não havia tido nenhuma ramificação duradoura. Em outras palavras, que toda a família se limitava a uma linha de descendência direta, e sempre assim fora, com exceções de variações insignificantes e transitórias. Essa deficiência, eu pensava, enquanto percorria em pensamentos a perfeita harmonia do aspecto da propriedade com o reconhecido caráter das pessoas, e especulava sobre a possível influência que um possa ter exercido sobre o outro ao longo dos séculos. Era esse fato, talvez,
e a consequente transmissão, de pai para filho, do patrimônio e do nome que haviam feito a família e a casa se juntarem no nome exótico e ambíguo da casa de Usher. Esse nome parecia aludir na cabeça dos camponeses que lá trabalhavam, tanto a família quanto a mansão. Eu disse que o único efeito de meu experimento infantil, o de olhar para baixo na lagoa, havia aprofundado a minha primeira e singular impressão do lugar. Sem dúvida, o fato de eu perceber que minha superstição aumentava, porque não deveria expressá-lo, fez com que ela aumentasse cada vez mais. Sei, há muito tempo, que é assim que funciona a lei paradoxal de todos os sentimentos derivados do terror. Talvez tenha sido apenas por essa razão que, quando levantei os olhos novamente para a casa, depois de ter visto seu reflexo na água, cresceram em minha mente ideias estranhas. Aliás, ideias tão ridículas que só menciono para mostrar a força intensa das sensações que me oprimiam. Eu havia forçado tanto a imaginação que ela me fez realmente acreditar que sobre toda a mansão e a propriedade pairava uma atmosfera muito peculiar, a elas próprias e à vizinhança. Uma atmosfera nada parecida com os ares do céu, mas sim algo que emanava das árvores mortas, das paredes cinzentas, do lago silencioso, um vapor pestilento e místico, pesado, inerte, mal perceptível e de cor de chumbo. Espantando de meu espírito o que deveria ser um sonho, observei com mais atenção o aspecto real daquela construção. Sua característica principal era parecer excessivamente antiga. A perda das cores ao longo dos anos havia sido grande. Fungos minúsculos haviam tomado conta de todo o exterior da casa, enroscando-se nas calhas e em uma teia finamente tecida. Todavia, não havia estragos mais acentuados. Nenhuma parte da alvenaria ruíra, e parecia haver uma inconsistência extravagante entre o conjunto ainda perfeito das partes da construção e a condição precária de cada pedra. Isso me fazia pensar na integridade aparente de uma velha peça de madeira apodrecendo há muitos anos em alguma caverna abandonada, sem contato com o ar exterior. Apesar desse forte indício de decadência, a construção dava poucos sinais de instabilidade. Talvez os olhos de um observador atento tivessem descoberto alguma rachadura imperceptível que, estendendo-se do teto à frente da casa, descesse pelas paredes em zigue-zague até se perder nas águas sombrias do charco. Observando essas coisas, transpus o curto caminho que conduzia à casa. Um criado tomou meu cavalo e então passei pelos arcos góticos do vestíbulo. Outro criado me conduziu, em silêncio e a passos furtivos, pelos vários corredores escuros e intricados, a caminho do gabinete de seu amo. Muito do que encontrei pelo caminho contribuiu para potencializar todos os sentimentos vagos que já descrevi, de forma que eu não sei explicar. Embora os objetos ao meu redor, mesmo as pinturas do teto, as tapeçarias sombrias das paredes, o chão preto como ébano, ou mesmo os troféus herádicos fantasmagóricos que retiniam enquanto passava, fossem coisas com as quais eu me costumara na infância, e mesmo não hesitando em reconhecer o quanto tudo aquilo era familiar para mim, eu ainda me admirava por perceber o quanto as impressões que as imagens comuns me causavam eram estranhas. Em uma das escadarias, encontrei o médico da família. Seu semblante, pensei, parecia encerrar uma mistura de baixa astúcia e embaraço. Ele me cumprimentou com um leve tremor e continuou andando. O criado então abriu a porta e me guiou à presença de seu senhor. Era uma sala grande e imponente. As janelas eram longas e estreitas e pontudas e estavam colocadas a uma distância tão grande do chão de carvalho que era quase impossível alcançá-las. O brilho fraco de luzes avermelhadas abria caminho pelas vidraças de treliças e serviram para tornar suficientemente reconhecíveis os principais objetos de lá. Meus olhos, contudo, tentavam em vão alcançar os cantos mais remotos do cômodo ou os recuos do teto abobado e cheio de ornamentos. Havia tapeçarias escuras pendendo das paredes. A mobília era farta, mas desconfortável, antiquada e encontrava-se em estado precário. Havia vários livros e instrumentos musicais espalhados pelos cantos, mas nem eles conseguiram dar nenhuma sensação de vitalidade ao lugar. Senti que respirava uma atmosfera de angústia. Uma atmosfera de profunda, penetrante e irremediável melancolia que parava no ar e tomava conta de tudo. Quando entrei, Usher
Levantou-se do sofá onde estava deitado e me cumprimentou, tão calorosamente que, a princípio, considerei uma cordialidade exagerada, um esforço constrangido de um homem cansado do mundo. Entretanto, ao olhar para o seu semblante, convenci-me de sua perfeita sinceridade. Sentamo-nos e, por alguns momentos, enquanto ele não falava, contemplei-o com um sentimento no qual se misturava piedade e admiração. Nenhum homem havia mudado tanto, em um período de tempo tão curto, como Roderick Archer. Foi difícil admitir que o homem pálido que estava diante de mim era o meu amigo, meu companheiro de infância e de adolescência. Os traços de seu rosto sempre tinham sido notáveis. A complexão cadavérica, os olhos grandes, líquidos e mais brilhantes do que qualquer um, lábios estreitos e muito pálidos, porém com uma curvatura de notável beleza. O nariz de uma feição hebraica delicada, com uma largura incomum para as narinas semelhantes do tipo. O queixo, finamente modelado, que falava, pela falta de proeminência, de uma falta de energia do espírito, os cabelos, mais macios e finos que uma teia de aranha. Todos esses traços, que se expandiam excessivamente sobre a região das têmporas, faziam com que aquele semblante não pudesse ser esquecido facilmente. Mas agora, no exagero do caráter predominante desses traços e da expressão de que elas costumavam transmitir, havia tanta mudança que comecei a duvidar daquele com quem falava. A palidez fantasmagórica da pele e o brilho miraculoso que agora havia em seus olhos, acima de tudo, me surpreenderam e me deixaram impressionado. O cabelo sedoso também havia crescido de uma maneira descuidada, e era como se, em sua textura selvagem de teia de aranha, mais flutuasse do que caísse sobre seu rosto. Eu não conseguia, mesmo me esforçando para isso, relacionar a sua aparência emaranhada com qualquer ideia de simples humanidade. Fiquei surpreso de início ao encontrar uma incoerência, uma inconsistência no comportamento do meu amigo. E logo descobri que elas eram motivadas por uma série de tentativas frágeis e inúteis de superar um embaraço habitual, uma agitação nervosa e excessiva. Eu, certamente, estava preparado para algo dessa natureza, tanto pela carta como também pela lembrança de certos traços da juventude e por conclusões a que cheguei a partir de sua confortação física peculiar e de seu temperamento. Ele alternava a forma como agia. Às vezes era alegre, às vezes carrancudo. A voz variava rapidamente de uma indecisão trêmula, quando a vitalidade parecia estar em completa latência. A essa espécie de concisão energética, aquela maneira de falar abrupta e pesada, lenta e oca, a essa voz grutural, densa, equilibrada e perfeita modulada, que poderia ser observada em um bêbado perdido ou no viciado em ópio durante o período de maior exaltação. Foi dessa forma que ele falou sobre o objetivo de minha visita, de seu desejo sincero em me ver e do consolo que ele esperava que minha presença lhe trouxesse. Abordou com certa profundidade o que eu julgava ser a causa de sua doença. Disse que era um mal constitucional e familiar, para o qual ele já não tinha esperança de encontrar uma cura. Uma simples afecção nervosa, acrescentou imediatamente, que, sem dúvidas, passaria logo. A doença se manifestava através de uma multidão de sensações alternáveis. Enquanto ele as detalhava, algumas delas me interessaram e me deixaram perplexo, embora talvez os termos e a forma geral como ele as narrou tenham tido seu peso. Ele sofria de um aguçamento mórbido dos sentidos. Só suportava as comidas mais insípidas, só podia usar vestes de certa textura. O cheiro de todas as flores o oprimia. Uma mera luz fraca torturava seus olhos, e somente alguns sons, todos eles de instrumentos de corda, não lhe inspiravam horror. Compreendi que ele estava amarrado a uma estranha espécie de terror. Vou morrer, disse-me ele. Vou morrer por causa dessa deplorável loucura. Assim, ou de outra forma, hei de perecer. Temo o que acontecerá no futuro. Não os eventos em si, mas suas consequências. Estremeço ao pensar em qualquer incidente, até mesmo no mais trivial, que possa ter efeito sobre essa dilatação intolerável de alma. Não, de fato não tem nenhuma aversão ao perigo, exceto em seu efeito absoluto, no terror. Nessa condição debilitada e digna de pena, sinto que, mais cedo ou mais tarde,
Chegará a hora em que terei de abandonar a vida e a razão ao mesmo tempo, em alguma luta contra o fantasma sombrio do medo. Percebi, além disso, pouco a pouco, e por meio de alusões entrecortadas e ambíguas, outro traço singular de sua condição mental. Ele estava dominado por certas impressões supersticiosas com relação ao imóvel onde vivia e onde, por muitos anos, nunca havia se aventurado a sair. Superstições acerca de uma influência cuja força hipotética fora descrita em termos muito obscuros para ser relatada aqui. A influência de que algumas peculiaridades na simples forma imaterial da mansão da família haviam exercido sobre seu espírito, graças a um longo sofrimento, ele disse um efeito que a aparência das paredes cinzentas, das torres e do lago sombrio no qual tudo se refletia tinha, com o tempo, produzido sobre o estado de ânimo de sua existência. Contudo, ele admitia, mesmo com hesitação, que muito da morbidez peculiar que o afligia podia ser atribuída a uma origem mais natural e palpável. A doença, severa e contínua, na verdade, a aproximação evidente e eminente da morte de sua querida e amada irmã, a única companhia que havia tido há anos, seu último e único parente na terra. A morte dela, ele disse, com uma amargura que nunca conseguirei esquecer, faria dele, ele, o despedaçado e frágil, o último da antiga linhagem dos Usher. Enquanto ele falava, Lady Madeline, ou pelo menos era como a chamavam, passou devagar por uma parte remota da sala e, sem notar a minha presença, desapareceu. Eu o olhei com uma mistura de espanto e absoluto medo, mas não conseguia explicar a que se deviam aqueles sentimentos. Uma sensação de estupor me oprimia enquanto meu olhar seguia seus passos. Quando, por fim, a porta se fechou atrás dela, meu olhar procurou instintivamente e ansiamente pelo semblante do irmão. Mas ele havia escondido o rosto entre as mãos, e só pude notar que uma palidez fora do comum havia tomado conta dos seus dedos finos, pelos quais escorriam muitas lágrimas apaixonadas. A doença de Lady Madeline vinha, há muito, desafiando as habilidades dos médicos. Uma apatia fixa, uma devastação física, lenta e gradual. E frequentes, embora breves, afecções de um caráter parcialmente cataléptico eram os diagnósticos incomuns. Até então, ela lutara com firmeza contra a doença e não se entregara à cama, mas, ao final da noite em que cheguei a casa, ela sucumbiu, como o irmão me contou no meio da noite com uma agitação inexprimível, ao poder de prostração da enfermidade, e percebi que o breve vislumbre que tive de sua pessoa seria, provavelmente, o último. Percebi que não veria mais aquela dama, pelo menos enquanto vivesse. Por vários dias, seu nome não foi mencionado nem por Asher, nem por mim. Durante esse período, ocupei-me dos esforços mais sinceros para aliviar a melancolia de meu amigo. Pintávamos e líamos juntos. Ou escutava, como em um sonho, as improvisações extravagantes de seu eloquente violão. E assim, à medida que crescia em nossa intimidade, conseguia adentrar com menos reservas em seu espírito e com mais amargura percebia a inutilidade de todas as tentativas de alegar uma mente cuja escuridão, como se fosse uma qualidade positiva e inerente, se derramava sobre todos os assuntos do universo moral e físico em uma incessante irradiação de melancolia. Sempre levarei comigo as lembranças das várias horas solenes que passei a sós com o dono da casa Asher. Contudo, não conseguia transmitir a ideia do exato caráter dos estudos ou das ocupações nas quais ele me envolveu ou por cujos caminhos me conduziu. Uma idealização exaltada e altamente inquietante que lançava um brilho cintilante sobre tudo. Suas canções fúnebres, improvisadas, ecoarão para sempre em meus ouvidos. Entre outras coisas, guardo dolorosamente na memória a recordação de certa perversão singular e amplificação extravagante da área da última valsa de Von Weber. Das pinturas sobre as quais sua complicada imaginação se debruçava e que cresciam pinceladas a pincelada para uma indefinição diante da qual eu estremecia. Um tremor que era ainda mais perturbante porque não conhecia sua causa.
Dessas pinturas, vívidas como imagens estão agora em minha mente, eu me esforçaria em vão para reproduzir mais do que uma pequena parte, que ficaria restrita às fronteiras das reles palavras escritas. Pela total simplicidade, pela pureza de seus desenhos, ele prendia e aterrava a atenção. Se algum mortal já conseguiu pintar uma ideia, esse mortal foi Roderick Asher. Para mim, pelo menos, dadas as circunstâncias que me rodeavam, elas surgiram de pura abstrações que o hipocondríaco entrelaçava a lançar na tela. Uma sensação de intolerável espanto cuja sombra nunca havia sentido, nem mesmo na contemplação das fantasias resplandecentes, certamente, porém concretas, demais de Fuseli. Uma das concepções fantasmagóricas do meu amigo, embora não tão rígida quanto ao seu espírito da abstração, pode ser melhor delineada em palavras, ainda que com certa superficialidade. Um pequeno quadro representava o interior de uma cripta, ou um túnel bastante longo e retangular, com paredes baixas, suaves, brancas e sem interrupções, ou ornamentos. Alguns pontos acessórios da composição serviram bem para transmitir a ideia de que essa escavação estava a uma grande profundidade abaixo da superfície da terra. Não havia nenhuma saída por nenhuma parte daquela amplidão, e não havia nenhuma tocha ou outra fonte artificial de luz. Contudo, uma avalanche de raios intensos se espalhavam por tudo e banhava a cena toda com um esplendor sinistro e incongruente. Acabei de me referir à condição mórbida do nervo auditivo que tornava qualquer música intolerável ao enfermo, com exceção de alguns enfeitos e instrumentos de corda. Foram, talvez, os limites estreitos pelos quais ele assim se confirmou ao violão, que deram origem, em grande medida, ao caráter fantástico de suas apresentações. Mas a facilidade ardorosa com que improvisava não podia ser explicada da mesma forma. Elas deviam ser, e eram, nas notas, assim como nas palavras de suas fantasias mais estranhas, já que improvisadas, deviam ser resultado daquele intenso recolhimento e concentração mental da qual já me referi como sendo observável apenas em momentos particulares, da mais alta excitação artificial. Lembro-me, facilmente, das palavras de uma dessas rapsódias. Talvez tenha ficado mais impressionado com elas quando ele a apresentou, porque, na maré mística de seu significado, imaginei perceber, e pela primeira vez, a plena consciência, da parte de Asher, de que sua razão altiva cambaleava com o poder dela. Os versos, intitulados O Palácio Assombrado, eram mais ou menos assim. Primeiro. No mais verde de vossos vales, por anjos misericordiosos habitado, um palácio outrora majestoso, um palácio imponente foi erguido. Nos domínios do rei pensamento, e lá ele ficava. E nunca um serafim suas asas, sobre coisa tão bela havia batido. Segundo. Bandeiras amarelas, gloriosas, douradas, em seu telhado esvoaçavam-se. Isso, tudo isso, nos velhos tempos. E com cada brisa que batia, naquele doce dia, pelas ameias emplumadas e pálidas, uma fragrância leve se expandia. Terceiro. E os que passavam pelo vale, pelas duas janelas luminosas viam espíritos dançando musicalmente, ao som do alaúde, em torno de um trono onde, por firogênito, envolto em glória, o senhor do reino era visto. Quarto. E com o brilho das pérolas e do rubi, era decorada a bela porta do palácio, por onde entraram, como um rio fluindo e cintilando, os ecos, cuja tarefa doce era cantar. Com vozes de beleza magnificente, a inteligência e a sabedoria do rei. Quinto. Mas butos maus, em túnicas de mágoa, atacaram o território do rei. Ah, deixe-nos lamentar, porque o amanhã nunca há de amanhecer sobre ele, o desolado. E, perto de seu lar, a glória, que uma vez corou e floresceu. É apenas uma história mal lembrada,
sobre os velhos tempos que passaram. Sexto. E os viajantes agora dentro do vale, através das janelas de luzes avermelhadas, veem formas vastas que se movem fantasticamente, ao som de uma melodia dissonante, enquanto, com um rio ligeiro lúrido, através da pálida porta, uma multidão medonha passa para sempre, e riem, mas não sorriem mais.